achar aqui. Eu tenho certeza que tá alto. Eu tô assistindo o jornal, ué. Eu ia comentar aí, mas eu pensei, não vou fazer isso não. Deu bom. Bom que eu tô competindo com a TV. Aí, ó, o do caminhão é a mesma coisa. Você pega comprimento, largura e altura, pra você entender o do caminhão. Mas, aí o que nós estamos falando aqui, ó? Você pegar comprimento, largura e altura, multiplicar entre eles, você vai saber o volume de cada caixinha. Se você multiplicar pela Beleza. caixa que você quer transportar, volume total. E aí, o que é o cubagem? O que é o peso cubado? O peso cubado, ele é muito simples, tá? Existem alguns fatores aqui, ó. Quer ver, ó? Cubagem. Aí eu vou te explicar, ó. Quando você quer saber por modal, você quer saber a cubagem, você pode olhar na internet, que aqui você vai encontrar cada modal aqui, ó, qual que é a equivalência aqui, ó. Olha que interessante, ó. Vamos supor que surge um modal novo, tá? Mas isso é padrão? Isso é padrão. Sempre vai ser a mesma coisa. No rodoviário, que eu expliquei para vocês, você pega... É 300. Porque 1 metro cúbico é igual a 300 quilos. Então você Tá, pega... pera aí, professor. Só uma dúvida. Eu vou multiplicar altura, largura e o comprimento. Isso. Certo? E vou multiplicar por 300. Ó, primeiro você tem que achar o volume total, né, de caixas Da que caixa. você vai carregar no caminhão. Então, você concorda comigo que você comprimento, largura e altura, vezes a Perfeito. quantidade de caixa. Tá. Concorda? Então, precisa saber o volume total que vai no caminhão. Concordo. Então, você primeiro multiplica cada caixinha, né, acha o volume de cada caixinha, multiplica pela quantidade de caixa que você quer transportar, e aí você vai saber qual que é o volume total que o caminhão vai transportar. 24 metros cúbicos. Ok? Tá, entendi. Aí Se agora... eu pegar a largura, só desculpa, se eu pegar a largura, a altura e o comprimento do caminhão, eu vou achar esses 24? Não, porque você tá só com a caixinha. Ah, tá, isso. Você está olhando as 200 caixinhas. Se você fosse levar 300 caixinhas, ia ser 36. Tá vendo? Vai levar só 200. Entendi. O cálculo da cubagem você não faz no caminhão, não, tá? Primeiro ponto. Eu faço na carga, né? Isso, você faz na carga. Por quê? O cara vai colocar a caixa lá no caminhão. Colocou tudo que cabe. A pergunta para você fazer cubagem, ela é muito simples. É o seguinte, como que eu vou faturar isso aqui? Eu vou faturar pelo peso, de fato, da carga, ou pelo peso cubado? Essa é a pergunta. A cubagem serve para isso. Eu vou receber meu frete sobre o peso real ou pelo peso cubado? Essa é a pergunta. Entendeu? Entendi. E aí, o que você faz? Você multiplica comprimento, largura e altura de cada caixinha, multiplica por quantas caixinhas você está levando, você vai ter o total de volume em metros cúbicos da sua carga. Ok? Ok. Aí fica para todo mundo isso aí, ó. Uma vez que você tem o volume total da carga, para você saber qual que é o peso cubado, você vai olhar qual tipo de modal que você está levando. É o modal rodoviário? Se for modal rodoviário, olha, modal rodoviário. Vou colocar aqui, ó, rodoviário. Você vai multiplicar por 300 esse volume. Então, vai ser 300 vezes 24. Deu 7.200 quilos. Se for no modal aéreo, você pode ir lá na tabelinha, você não precisa decorar isso, ó. 1 metro cúbico do aéreo é 166,667. Então, vamos supor que você está com um avião e você vai transportar via avião. Ó, olha lá, ó. Dá 4.000 quilos. Tá, eu multiplico os metros cúbicos pelo 300, se for pelo modal rodoviário, né? Isso. Se for pelo aéreo, 166,667. E aí vai me dar em quilos. Em Isso. peso, aliás. Entendi. Se for marítimo, vale 1.000 quilos.
um metro cúbico é 1.000 quilos, equivale a 1.000 quilos, ok? Então é 1.000. Então olha para você ver, se for no marítimo, esse volume aqui, 24 metros cúbicos, é 24 toneladas que você está levando. Tá vendo? Esse é o peso cubado para cada modal. Perfeito, professor. Me manda no WhatsApp aí. Isso aqui? É? Manda agora. Você quer a tabela de Excel ou você quer o... O que você quer? Pode mandar a tabela em Excel. Mandar agora. Seu pedido é uma ordem. E tá gravada a aula também. Ah, não. Perfeito. Cubagem. É bom que você vai poder rever a reprise do jornal que você está assistindo aí. Era a Dom Maria que estava assistindo aqui. Eu sei o que é. Tinha até uma menininha assistindo aí, um menininho, não sei. É o meu menino. Ainda bem que eu falei que é um menininho, né? Senão ele ia ficar zangado comigo. Tem um casal. Não, então dá ruim, não dá nada. Né? Você entendeu? Vocês entenderam, gente? Eu entendi, professor. E claro. Anteriormente você já tinha dado um exemplo também, eu tenho ele salvo aqui. Perfeito. Bom, gente, a gente então chegou na última aula expositiva, igual eu falei com vocês, né? Acabou o que era doce. Então, hoje, basicamente, vocês vão relaxar na cadeira aí, eu vou explicar. É como se fosse um review teórico, mas com alguns elementos novos aqui, tá? Na próxima aula, nós vamos ver especificamente o exercício preparativo para a prova, né, de 17. Dia 24, vai ter aquelas disciplinas interativas, né, provas interativas. E aí, dia 31, você já tem prova? Tem, né? Deixa eu ver aqui. Eu tô meio grilado com essas provas interativas. Achar aqui. Aqui, ó. Só para vocês lembrarem aqui como é que tá o calendário, né? Então, dia 24, interativas. Dia 27 começa as provas oficiais. Dia 31 é a prova oficial. Então, hoje é dia 10. Uma revisãozinha de leve de hoje, com alguns conceitos, algumas coisas novas também. Dia 17, exercício preparativo para a prova. Então, aquele simuladinho para a prova, para vocês relaxarem. E no dia 31 já aprova, tá, gente? E esse junho e julho aí, o que vai ser? Perfeito. Junho, aqui, ó. Dia 27 até o dia 2, aqui, ó, são as avaliações oficiais. Dia 3 é feriado de Corpus Christi. Né? Dia 5 é meu prazo para lançamento, limite do lançamento das avaliações do segundo bimestre, então tem que lançar tudo. Aí vem dia 12, avaliação da DI, disciplinas interativas que vocês fizeram. Dia 1 ao dia 11 de junho, avaliação de disciplinas interativas, tá? Dia 12 é o prazo do lançamento, né? Disciplina interativa, igual eu falei. Professor. Oi? Peraí, do dia 1 ao dia 11, avaliação oficial, disciplina interativa? E do dia 24 ao 31, avaliação oficial, disciplina interativa também? Sim. Mas são duas provas? Sim, para algumas disciplinas. Ah, tá. Aí vocês têm que olhar, vocês vão receber e-mail, essas coisas. E aí depois, olha, dia 14, 15, segunda chamada proficiência, para quem perdeu de proficiência, das disciplinas que tem proficiência. Dia 16, lançamento das notas de avaliações. Término do período das aulas, dia 16. Dia 17 e 18, exame final, presenciais híbridas. 17 e 18. Vou mandar esse cronograma para vocês. 21 a 25, exame final interativo. 28 a 29, lançamento das notas de exame final interativo. Não, mas que tanto de prova é esse? Um mês de prova. Né? Um mês inteiro de provas.
Eu vou confessar que eu não sou muito fã de fazer prova, não, viu, professor? Só um minutinho que eu vou atender aqui, pessoal, rapidinho. Tranquilo, professor. Ô, Pedro, aumenta seu microfone aí que tá muito baixo, viu? Normal. Não, normal não, hein? Acabei de receber uma ligação assim: olá, eu sou a Kátia, parcele sua cirurgia plástica em não sei quantas vezes. Eu, hein? Telefone na Fiat. Que isso? Tá doido, eles estão pegando o pessoal no laço, até na cirurgia, que é isso. Por isso que esses modelos estão morrendo aí. Tá Ó, vou mandar para vocês aqui. Oi? Tá todo mundo fazendo essa cirurgia e ficando estranho. Ainda bem que eu não mexo com esse trem. Eu não, já tenho a cara feia mesmo, vou ficar caçando mexer? Então, aí, gente, é isso aí, tá? Então, assim, não sei se vocês estão felizes ou não, mas vocês estão formando aí já. Não, Acabou. A felicidade é que eu vou parar de pagar a faculdade, porque tá osso, velho. É ruim, né? Eu sei como é que é isso. Você tá doido. Ó, vou te falar, ó, minha prestação de mestrado, na época que eu estava fazendo, nas parcelas, eram de R$ 2.400. Começou com 2.400, terminou aí com 2.600. No doutorado tive que pagar a mesma coisa. No mestrado foi 24 parcelas. No doutorado foram 48. De 2.000 e quanto? R$ 2.300. Você tá doido? O melhor alívio que eu tive foi quando eu terminei. Eu imagino. Pois é, porque agora esse dinheirinho que vocês pagam aí na aula, é bom vocês, quando terminar de pagar, já emendar alguma outra coisa, porque ele some depois, tá, gente? Do orçamento, tá? Não é querer dizer não, porque aí, por exemplo, acabei de pagar a faculdade, ok. Ou você emenda um trem, arruma outra coisa para você pagar, uma pós-graduação e tal, vocês vão acabar arrumando outra coisa para fazer com esse dinheiro e depois eu desanimar de fazer faculdade por causa do dinheiro, tá? É bom já embalar, né? Porque se parar, você desanima. Agora você imagina, por exemplo, eu pagando no mestrado, sei lá, 2.400, 2.500 de prestação. Aí eu vou e paro 6 meses. O que vocês acham que eu vou fazer com esse dinheiro de 2.500 por mês? É lógico que eu ia comprar outras coisas, né? Exatamente. Se você já emendado, pelo menos já toca direto. Já está empenhado o dinheiro mesmo. Bom, ok. Vamos começar então, né? Para a gente seguir aqui as nossas 84 páginas de slide. Oi? Você tá doido? Questão de mestrado, essas coisas, conta muito para uma pessoa, por exemplo, assim, você faz, aí você vai fazer uma entrevista na Fiat, ajuda a te dar um gás para você diferenciar dos outros ou não? Olha, cara, eu vou te falar o que dá mais impacto para o mercado, não só para a Fiat, mas para o mercado. Experiência? O que dá mais impacto como qualificação, experiência com certeza dá, tá? Mas como qualificação é o inglês, tá? Uma pós-graduação ou MBA, tá? Tanto faz, uma especialização MBA. E um outro idioma. É isso aí que dá o maior destaque, sabe? É porque a graduação tá igual ensino médio, né, professor? Isso, virou ensino médio já. Exatamente. Então é o seguinte, você tendo um outro idioma, excelente, cara. Agora, o mestrado conta? Legal, conta. Mas o mercado ainda vê o mestrado e o doutorado como algo muito acadêmico. Então, eles podem achar que você é muito acadêmico, tá? Corre esse risco. Mas as empresas estão perdendo esse paradigma aí. É, porque graduação tem muitos, né? Se você falar que tem uma pós, tipo assim, você chega na entrevista, você tem uma pós, o cara tem sua graduação, querendo ou não, você vai se sobressair, né? Com certeza. Isso é óbvio. Se tiver uma graduação, uma pós, um mestrado, você vai se sobressair mais ainda. Pois é, agora eu falo com vocês, olha, o meu título de doutor, ele vale muito mais para a academia do que para o mercado de trabalho, para as empresas, tá? Porque se
se você for olhar, doutor, é mais para a questão de você dar aula ou ter seu próprio negócio, né? Se for o caso, se ajudar também nessa questão, mas é mais para dar aula, não é? É assim, qual que é o problema? O modelo japonês é o seguinte, a maior parte dos doutores estão nas empresas do Japão. Por isso que o Japão é o que é, né? A maior parte dos doutores estão lá. Aqui, a maior parte dos doutores estão nas universidades. A universidade não conversa com a empresa, conversa muito pouco, sabe? E isso aí explica um pouco do nosso sucesso, né? Do nosso sucesso, do sucesso das nossas empresas, né? Entre aspas, né? Mas eu aconselho vocês a fazerem uma pós. Eu, por exemplo, tenho pós-graduação, né? Tenho pós-graduação em engenharia de produção. Foi a primeira coisa que eu fiz depois que eu saí da graduação, porque eu já fazia inglês na minha graduação, né? Desde antes, até mesmo de entrar na graduação, já fazia inglês. Então, assim, eu acho muito proveitoso vocês fazerem um outro idioma e fizerem uma pós-graduação, tá? Eu vou fazer, professor, mas eu queria fazer muito no Pitágoras, mas eu já fiquei sabendo que as pós-graduações nem tem turma aberta. Tem algumas turmas que não abriram, mas se você tiver interesse, eu vou passar para vocês aí, ó. Vocês podem fechar uma turma, tá? Também. Mas tem uma quantidade de pessoas que tem que ter? Tem, mas não é muito, não. É tipo, turma de 10 alunos, 11 alunos já fecha, sabe? Bacana. E todo mundo tem que entrar no consenso de fazer o mesmo, né? A vantagem do Pitágoras, que eu te falo com vocês, é o valor, gente. Valor muito baixo, viu? Nó. Eu por exemplo, pra você ter uma ideia, foi minha estagiária, depois contratou lá e tal. Ela curtiu bastante. Ela fez graduação no Cefet e fez pós aí no Pitágoras, de gestão de projetos, sabe? Inclusive, eu até dei aula para ela na pós do Pitágoras em gestão de projetos. E eu estou dando uma disciplina de pós-graduação esse semestre. Esse semestre eu dei aula de software para gestão de projetos, que é MS Project, e aos sábados agora eu estou com a disciplina de gestão de riscos. Ela gostou muito, tá? Então, assim, e pra vocês terem ideia, o valor é muito baixo, tipo, você paga uns 200 e uns quebrados, sabe? Não sei quanto está agora, assim, mas ela pagou R$ 194 na época. Até que tá de bom preço. Não, bacana. Um pouco, com certeza. Porque com o tempo essas coisas vão aumentando. Pois é, e assim, eu acho, gente, eu recomendo vocês a olhar bastante. Vocês têm que raciocinar o seguinte: hoje, gente, pós-graduação é um diferencialzinho que a gente tem, tá? Fora o inglês. Então, por exemplo, tem gente que vira e fala assim: vou fazer uma pós-graduação na FGV, vou fazer uma pós-graduação no IETEC, vou fazer em tal lugar, tá? Só que aí o que acontece? Ele acaba fazendo a pós-graduação nesse lugar e não sobra dinheiro para fazer o inglês. O que acontece com essa pessoa? Entra numa entrevista, a pessoa que fez pós-graduação em uma outra faculdade e tem inglês ao mesmo tempo, passa na frente dela. Professor. Oi. Você já é um cara que tem conhecimento nessa área aí? Qual instituição que você me indica fazer esse curso de inglês? Olha, eu vou te falar, cara, que o inglês é muito particular da pessoa, tá? Mas eu, por exemplo, eu gostei do Number One, tá? Como escola de idioma. Eu fiz no Number One minha vida inteira, que eles focam tanto na parte ortográfica, como na parte de conversação, tá? Porém, eu vou te falar uma coisa. Por exemplo, Uptime também é bom. Tem várias escolas boas, mas o melhor, tá? Pelo menos meu ponto de vista, e foi para mim assim, é você fazer aí, sei lá, 6 meses, 1 ano de inglês em turma. Pode ser, por exemplo, no Luciana Lana, pode ser, não importa muito não, tá? Mas a partir dali, depois de 1 ano, você faz particular. É onde você vai mais acelerar o conhecimento de vocês. É particular, tá? 1 hora por semana, que seja 1 hora por semana, mas você vai acelerar muito mais do que se tivesse em turma, tá? E em qualquer instituição, não importa a escola de idiomas.
Se você tiver um professor particular, você vai aprender muito mais. Ah, não, perfeito. Depois você me manda o link no privado aí, professor. Me manda essas instituições aí que eu vou fazer uma avaliação. Claro, agora elas variam muito, sabe? Eu fiz tem uma década atrás, mais de uma década atrás. Então, assim, o que eu aconselho é você pesquisar as novas e se você tiver uma oportunidade de fazer particular, faça particular, tá? Porque, sinceramente, tá? Por exemplo, numa aula em grupo, o que o professor faz? Ele vai estimular os alunos a falar. Só que vai ter, por exemplo, uma turma de 10 pessoas. Ele vai conversar um pouquinho com os 10. Numa aula particular, o professor vai conversar 100% com você. Então, você aprende muito. Verdade. Você não dá aula particular, não, Will? Eu não dou aula de inglês particular, não. Para mim, não tem tempo. Eu não tenho tempo, não. Ah, entendi. Infelizmente, eu estou com muito projeto esse ano. Tem pós-doutorado, tem curso, tem MBA. Graças a Deus, tem muita coisa, sabe? Tem uns projetos paralelos também que eu estou desenvolvendo aqui. E, além disso, eu empreendo também. Estou construindo um predinho. Então, assim, é pesado, são muita coisa. Você é bravo, velho. Nossa, é doido. O que é? Você é bravo, viu? Fazer Sou... de coisa assim, é doido. Ah, mas tá na pandemia, bobo. Professor, confesso que depois que acabar o curso, eu vou fazer concurso. Acho que para mim é melhor essa questão. Pois é, uma ótima também para você poder fazer, tá? Aí entra num cursinho e estuda, tá? Porque se você vê que você quer acelerar e passar num concurso mais rápido, entra num cursinho. Pega esse dinheiro que você está fazendo na faculdade aí e investe no cursinho. Eu vou fazer isso. Eu comprei um curso aqui, né? Aí eu terminei ele, aí eu só esperar terminar a faculdade agora e vou voltar de novo. Pois é. Faz isso mesmo, sim. Bom, vamos lá. Bom, logística reversa, então, né? A gente ouviu falar logística reversa o semestre inteiro. A gente tem, balizando a política reversa, a logística reversa, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente até já comentou, instituída em 2010, em agosto. A gente tem 70 milhões de usuários de internet, movimentando 18,6 bilhões em comércio eletrônico. A gente tem muito elementos sendo trafegados, né? O e-commerce, então. São 53 milhões de televisores, 23 milhões de máquinas de lavar, 2,5 milhões de veículos novos emplacados por ano e 200 milhões de telefones celular. É muita coisa para transportar, né? O consumo das famílias cresce na década, então há um crescimento vertiginoso. Agora, muito interessante, né? Por exemplo, Mercado Livre, o que ele está fazendo? Ao invés de você agora ter igual ele sempre pega lá no vendedor, né? Por exemplo, o vendedor está lá no interior. Ele vai lá na casa do vendedor lá para poder buscar, o vendedor posta nos correios, o CD do Mercado Livre. Enfim, o que está acontecendo muito? Os Mercado Livres da vida, né? Os e-commerce estão criando centros logísticos, tá? Centros de distribuição, para poder acelerar a entrega. Então, é uma tendência de comprar e você receber no mesmo dia. Então, a logística como diferencial competitivo está caminhando muito para essa área, para essa linha. E a logística reversa, nesse sentido aí, ela é um diferencial super competitivo, né? Super competitivo, para poder devolver o produto e receber um novo, né? Então, assim, todas as empresas realizam logística reversa, todas, e o que difere é o impacto que ela causa na empresa, tá? Por exemplo, o custo da logística reversa nas condições atuais significa 0,5% do PIB, tá? E olha o PIB, o valor que é. Grande parte devido ao pós-venda, pouco pelo pós-consumo. Então, a maior parte são devoluções, o item está quebrado, né? O custo no Brasil atual é de 18,5 bilhões e a média geral de retorno é de 6%. Aqui é um gráfico que mostra, né, o potencial da logística reversa nas empresas, em termos de lucro, em termos de margem, em termos de satisfação do cliente, principalmente, né, e em ganhos de competitividade. Então, a logística reversa é, sim, uma forma de se lucrar, uma forma de satisfazer os clientes, aumentar a sua
competitividade através da satisfação, né? A gente tem por graus de importância também da logística reversa. Então, o percentual de crescimento nos últimos anos, né, da logística reversa, a gente tem aí menos de 5%, a maior parte falou que entre 10% e 30% de crescimento, né? Então, a gente tem uma quantidade expressiva aí. Esqueci, mano. Fala com ela que amanhã eu peguei sem falta. Eu esqueci totalmente. Aí, o maior nível hierárquico em logística reversa na empresa geralmente é a gerência. Depois, não existe, né? Muita gente fala que não existe logística reversa formal na empresa. Depois, a diretoria e supervisão. Que alguns canais, né? Os canais reversos. A gente tem um processo de matéria-primas virgens que vão ser fabricadas, depois vão para distribuição, para o varejo consumidor, depois retornam, né, para os elos, para o varejo, para a distribuição, para a fabricação e assim sucessivamente. Esse tipo de logística reversa aqui, quando ela se dá, né, uma característica que o produto sofreu pouco ou nenhuma utilização, a gente tem a logística reversa do pós-venda. Essa logística tanto destina ao retorno para mercado primário ou secundário. Secundário é quando vai para outras aplicações e para o primário ele retorna, né, para o mesmo mercado onde ele foi originado. Tá? Aqui a gente tem também, depois do processo de fabricação, da distribuição, do varejo no consumidor, logística reversa pós-consumo, em qualquer elo dessa parte, onde o bem sofreu muita utilização, nós temos aí o canal de pós-consumo, que ele é voltado para a reutilização ou pela remanufatura do item, para a reciclagem, tanto destinado ao mercado secundário, né? Vou usar o pneu, por exemplo, os restos de pneu para outra aplicação, fazer asfalto, como para primárias, né? Que ele volta para o processo de fabricação, com matéria-prima, ou até mesmo como insumos na fabricação, tá? De forma indireta. A gente tem aí, né, a manufatura reversa aí também, que faltou essa caixinha entrar. Né? Então, a gente viu que a logística reversa de pós-venda é o equacionamento do retorno de produtos não consumidos, produtos voltam pelos mesmos canais reversos que levaram ao mercado, esse é o pós-venda. E a logística reversa de pós-consumo, a gente tem o equacionamento do retorno de produtos consumidos. Os produtos voltam por canais reversos distintos daqueles que levaram ao mercado. Então, tem diferenças, né? Às vezes vai para o mercado secundário, mercado primário e tal. A visão estratégica da logística, então, entende o canal de suprimentos reverso, a cadeia de suprimentos, supply chain. O campo de atuação ele é bastante singular, né, da logística reversa e, ao mesmo tempo, também muito ampla. A logística reversa é a competitividade, a gente pode conseguir maior competitividade através da logística reversa, promover a sustentabilidade também. Os próprios objetivos empresariais, os drivers, né, podem ser atendidos com base na redução de lucro, no aumento de lucro, quer dizer. A gente vê os canais, os fluxos nos canais reversos devem ser mapeados e também focar na legislação da logística reversa, que existem leis para isso também, para operar. Então, a visão operacional e tática da logística, né? O produto logístico, qual é o valor agregado que ele possui, a densidade, seus riscos, a gente deve checar. O planejamento da logística reversa em si, sempre atentar para como planejar o melhor canal de logístico reverso, assim como a gente cria o planejamento dos canais diretos, a gente tem que fazer isso por reverso. Quais são os transportes modais que nós vamos utilizar? A gente viu a questão das rotas na aula passada, né? Roteirização, inclusive vai ter questão na prova sobre roteirização. Na próxima aula a gente vai fazer o exercício também preparativo, vocês vão ver. Centro de consolidação e armazenagem de estoques, a gente tem que preocupar com isso, com CDs, né? Tanto diretos como reversos, CDRs, que são centro de distribuição reversa. As informações ao longo das cadeias também, já a informação é um pilar da logística, na logística reversa não é diferente. E aqui a gente tem uma pergunta, né? Por que voltam os produtos? Por que voltam, né? Por exemplo, o consumidor final, eles podem estar com defeitos de funcionamento, pode ter algum conteúdo alterado, não é aquilo que se comprou, no entendimento do manual, vou devolver, não gostei, né?
A estética não era esperada, o produto tem baixa qualidade, não vou devolver esse produto porque não veio conforme a qualidade que eu quero. Vocês podem devolver, gente. Vocês não gostaram de um produto, vocês têm 7 dias para devolver. Né? Muita gente recebe um produto, vou ficar com esse trem. Não, você pode devolver, você é amparado, né? Pelo Código de Defesa do Consumidor. O varejo, por exemplo, por que o varejo volta com os produtos, né? Com nova coleção, então aquela coleção saiu de linha, então vai voltar. Né? Volta para a fábrica, volta para os elos anteriores. Excesso de estoque, mandou mais do que cabia na loja. Produtos defeituosos e embalagens também retornam o tempo todo, né? A gente viu isso no exercício que a gente fez. Coca-Cola, né? As embalagens retornáveis. Bom, eles... Oi? Eu tenho sério problema com Coca-Cola na empresa, porque quando eu estava trabalhando nessa área lá, toda semana chegava um produto errado, me dava raiva, porque tinha que voltar tudo de novo, aí tinha que segurar a nota, dava uma problema. Pois é, agora olha para você ver, além disso, e a empresa perdendo dinheiro com transporte, é um saco mesmo, né? É muito ruim. Pois é, mas você liga, né? Você que está sofrendo. Eu que levo ferro, tenho que tirar tudo de armazenamento, colocar aqueles negócios de novo. Ainda bem que eu saí. Pois é, a logística reversa, né? A logística direta falhando, né? Isso que dá. Né? Um pênalti para a logística reversa. Pode voltar do fabricante com pedido errado, excesso de estoque, qualidade, problemas de qualidade, e embalagens retornáveis retornam o tempo todo. Bom, e os produtos usados, né, em condições de reuso? A gente tem aí ativos empresariais e domiciliares que podem, né, ser utilizados para retornar na sua fonte de origem, resíduos industriais, né, envolve todos os processos industriais, os produtos em fim de vida útil, duráveis ou descartáveis, tudo isso aí a gente tem, né, elementos que são transacionados na logística reversa. Ô, Wilker, deixa eu te fazer uma pergunta rapidão. Sim. Por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo da Coca-Cola. Ô, Pedro, aumenta o microfone aí, tá muito baixo. Mano, é porque se eu aumentar, vai doer meu ouvido. Eu ia falar com ele assim, tira a boca da garrafa, Pedro. Também, porque às vezes sua dúvida pode ser a nossa. Tá, mas que, por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo, a Coca-Cola. Se a Coca-Cola mandar um produto errado, igual ela fazia comigo lá onde na área que eu ficava lá da empresa, ela tem, por exemplo, 10 dias para poder voltar ou não? Ou, por exemplo, se tiver um contrato, eu posso voltar a hora que eu perceber ou que eu ver que não tá certo? Se tiver um contrato, você pode sim voltar de acordo com as cláusulas do contrato, sabe? Entendi. É porque eu nunca tinha reparado isso lá na empresa, se tinha ou não. Eles não falavam isso. Aí tem que olhar no contrato quanto tempo a Coca-Cola tem para poder recolher o produto que ela mandou errado. Ah, entendi. Beleza. Por exemplo, fornecedor da Fiat. Um fornecedor da Fiat, por exemplo, se mandar, né, peças erradas, ele tem que recolher, de acordo com o prazo estipulado no contrato de fornecimento, sabe? Sim, entendi. Bom, olha para vocês verem o tanto que cresceu essas. Ô, gente, tudo é oportunidade de negócio, tá? O pessoal fala que o Brasil é uma terra de oportunidade mesmo. Olha o tanto de computador aí vendido, né? De 1994 para cá. 16 milhões de toneladas, né? Comércio de computadores, e no ano de 1994, 0,6, né? 600 mil. Lixo eletrônico, né? Só subiu. Telefone celular nem se fala, né? Garrafas PET, olha lá. Latas de alumínio, lâmpadas de HG 80, embalagem longa-vida 20, pneus 50, dobrou. Automóveis, mesma coisa. Lixo em si. Isso tudo aí é campo da logística reversa, né? Por exemplo, né?
aquele pessoal que mexe aí com, vamos colocar aí, caçamba de entulho, né? Caçamba de entulho tem a logística direta para levar a caçamba e a reversa para tirar o entulho de lá e levar para o aterro. E depois do aterro? Do aterro a embalagem vai vazia. Então, se você já consegue combinar de você já pegar, tirar do aterro e já levar para outro local, você tem uma eficiência aí de custos aí na operação. Taxa de retorno, né? Setor editorial, 20 a 50, setor de e-commerce, 20 a 35, 5 a 10 no Brasil, lá nos Estados Unidos, né? Retorno mais. Produtos eletrônicos, 10 a 12, computadores, 10 a 20, peças automotivas, 4 a 6, 80% de baterias de automóveis, 60 a 80% de latas de alumínio. E agora a gente tem um aumento, né, dos móveis, né? Setor moveleiro também, vendendo e-commerce, coisa que a gente não ia imaginar que ia pegar, né? Aumentou demais, por exemplo. Eu já comprei um sofá na internet, para vocês terem uma ideia. Sofá do escritório, eu comprei na internet. Por exemplo, o que mais que eu comprei? Torneiras dos apartamentos que eu estou fazendo. Comprei na internet, super mais barato, muito mais barato, gente. Vocês não têm ideia. Vocês querem comprar esses elementos aí de cozinha? Bojo, gente, eu comprei bojo, metade do preço na internet. Veio tudo de São Paulo, os bojos. Coisa que a gente nem imaginava assim que ia usar. Puxador de porta, né, aqueles puxadores, né, grandes, 1/3 do preço do que é vendido aqui. Então, assim, isso tudo, né? E agora imagina, se chegar errado, tem que voltar também, né? Bom, o que não retorna, né? 98% de celulares, 85% de plásticos, 90% de embalagem longa-vida, 90% do lixo eletrônico, 80%, 90% das lâmpadas de mercúrio, né? Agora nem tem mais, né? Dificilmente você vê, eu acho que nem vende mais esse tipo de lâmpada. 16 mil toneladas de lixo. Que aqui é o crescimento da e-commerce até 2011, 2011 até 2021, né? O crescimento foi muito mais vertiginoso. Depois eu tenho que até atualizar esse slide. Aqui nós temos, então, a logística de retorno consumo final, né? Como é que acontece? Por exemplo, a informação flui ao longo de toda a cadeia, né? Então, o consumidor final, uma vez que ele detecta, né, e ele manda essa informação aí para os fabricantes e tal, o serviço de atendimento ao consumidor do fabricante, ele vai fazer todo esse recolhimento, né, e vai enviar aí o produto, né, vai retornar o produto para a fábrica, né, providenciando os transportes, né, o estoque de reposição para o consumidor e retirar aquele produto defeituoso e levar para o fabricante num outro tipo de armazenamento, uma segregação dentro do armazenamento. Então, a informação, ela flui, né, para resolver esse problema. O produto novo, ele vai ser, obviamente, enviado novamente para o consumidor final e o produto antigo vai retornar, né, nesse fluxo aqui. E esses fluxos pontilhados são informações que veiculam ao longo da cadeia. Aqui é o modelo de logística reversa de varejo, né? A gente tem informação, produto novo, né? E o produto com problema. Aqui em pontilhado, esse aqui é o produto com problema. Produto novo é essa linha azul aqui. Tem informação essa linha branca aqui. Então, o que acontece? A gente tem um ponto de venda aqui. No ponto de venda, a informação ela vai para o CD de consolidação, juntamente com o produto com problema. É quando tem um produto com problema, obviamente, né? E isso aí vai ser destinado ao fornecedor, tanto para o produto com problema, como um produto novo, e isso vai ser enviado novamente para o produto do ponto de venda. Lógico, o produto novo pode ser enviado do CD de consolidação? Pode ser enviado também. Então, a gente pode ter o CD de consolidação tanto enviando produtos novos ou produtos com defeito para o ponto de venda. O fornecedor toma decisão de destino, seja do mercado original, secundário ou outros, sobre o produto defeituoso. Tá? Então, aquele fornecedor, na realidade, ele vai receber do ponto de venda, né, receber do CD de consolidação um produto defeituoso, que, por sua vez, recebeu do ponto de venda.
Aí o fornecedor pode enviar tanto diretamente para o ponto de venda, nesse caso do logística do varejo, o fornecedor já manda direto para o ponto de venda. E aqui a gente tem um CD reverso, né? CD de consolidação reverso. Por isso que ele está girando dessa forma aqui. Poderia ser um modelo diferente? Poderia. O fornecedor poderia mandar de volta para o CD de consolidação e para ir do CD de consolidação para o ponto de venda. Bom, quando a gente tem um reparo, né? Um cliente operador aqui, ele vai mandar o aparelho defeituoso para o centro de assistência. E aí esse centro de assistência manda para o centro de reparos. Centro de reparo para o fabricante. E o fabricante, por sua vez, vai reciclar, né, a placa-mãe, se for, por exemplo, uma placa defeituosa. O próprio centro de reparo vai mandar de volta para a assistência um produto novo, bom, né? E aí ele vai mandar para o cliente, para o operador, o aparelho novamente. É assim que funciona um modelo logístico reverso de conserto ou reparo. Vocês podem perguntando, tá, gente, se quiser. Aqui, então, a gente tem modelo de logística reversa de reuso de manufatura. A gente tem o mercado em si, tem a coleta, desinstalação e transporte desse produto, que vai para o centro de distribuições reversos, né, regionais, a consolidação e seleção de destino. Isso, por sua vez, vai para o centro de distribuição reverso nacional, e depois vai para as plantas industriais de montagem, linha de desmontagem. Uma parcela desses itens aqui pode não retornar, tá, pelos centros de distribuição, nacionais de consolidação para sentido das plantas e pode ir no sentido do mercado secundário, né? Pode ir para nacionalização, para o mercado nacional de exportação, pode ir para venda, pode ir para reuso, né? Por exemplo, alguns itens aí que alguns mercados, né, como de pequenos defeitos, eles acabam vendendo, esse produto tem pequenos defeitos. Ele pode ir para esse tipo de mercado que aprecia esse tipo de produto e não voltar para ser reparado. E aí a gente tem aqui a atividade de remanufatura circulando todo esse processo aqui, né, de reciclagem dos materiais, né, que de fato vão ser reutilizados. Oi? O outlet, por exemplo, entraria onde aí? Porque você fala que é produto que está com defeito de fábrica e tudo mais, por isso que vende mais barato. Pensei a mesma coisa. Não? Olha, o que acontece? O outlet, se a gente fosse pegar aqui, de fato, ele seria esse mercado aqui, ó, não mercado especificamente, não o primário, que é o de primeira linha, né? Você está falando produtos de segunda linha, né? Onde que entrariam, certo? Ele entraria aqui, ó. Tá? Uma perninha aqui puxaria para o mercado secundário aí, de produtos de segunda linha, entendeu? Ou então pode ser até no mercado primário mesmo, mas é um tipo de cliente diferente, tá? Porque tudo parte do seguinte, né? Depois que os produtos vão para o centro de distribuição reverso, ele pode sofrer uma triagem daqui e entraria para o outlet, iria ser destinado para o outlet. Agora, a gente tem que ter a noção seguinte também. Os outlets só tem produto com pequenos defeitos? O outlet não seria aqueles bota-foras que o produto não tem, o produto já está fora de linha? É, isso que eu falo. Tal de Isso moda aí. que tá lá, já passou geração, vamos supor, né? A geração anterior. É barato. Na verdade, a teoria deveria ser essa, né, Will? Só que infelizmente a prática não é, né? Ah, tá. E sim, né? É que vocês estão falando que vocês estão pegando muito itens, né? Que de fato eles não estão tão bons o suficiente como se promete lá, né? Aí, gente, o que acontece? Não é nem a logística reversa disso. É lógico, né? Ele sairia isso aí está mais para logística direta do que reversa, tá? Quando a gente vai analisar de fato aí se o produto ele não está bom, ou seja, sai da fábrica com problema, né? Então ele não volta, né? Vocês não estão me dizendo que o produto voltou.
Ou então, vocês podem até fazer uma analogia, por exemplo, produto, ele foi para o consumidor, ele retornou para a distribuição, e da distribuição ele vai para o outlet. Por exemplo, vamos colocar lá, o produto ele foi já usado pelo cliente, né? O cliente já provou do produto, né? Já experimentou o produto. Se, em teoria, o outlet está recebendo esse tipo de produto, ele retornaria esse ponto aqui, daqui iria para o mercado, né? Para outro tipo de mercado aí. Mas, gente, é assim, eu não considero mercado secundário um produto que está sendo comercializado no mesmo mercado, só que está falando que é com preços promocionais. Então, assim, isso aí é muita, né, sacanagem com o consumidor, né? Isso aí é passar a perna no consumidor. O consumidor está achando que está comprando um produto no outlet, produto original, né, da marca, de fato, e ele está recebendo, ao invés do outlet ser tipo, bota fora, né? O produto bom, etc., ele está recebendo produtos usados, com defeito, etc. Tá recebendo Nova Serrana. Pirata, né? Então, assim, é muito. Isso aí nem pode. Se descobrirem que está acontecendo, vocês podem denunciar. Então, por exemplo, aqui é a logística reversa de embalagens retornáveis, né? Então, o estoque de embalagem que se destina ao utilizador da embalagem, que manda para o cliente, né? Eu vou, por exemplo, encher as garrafinhas de Coca-Cola com Coca, manda para o cliente. A embalagem vazia, ela vai destinar a revisão, processamento, ou seja, limpeza, etc. Depois volta para o estoque de embalagem, né? E aqui tem a reposição de estoque, que é uma parte quebrada, a gente vê que tem um percentual de perda, né? A gente viu nas aulas anteriores. E aí volta para o utilizador da embalagem, para o cliente, ou seja, fica girando aí. Esse é o modelo de logística reversa de duráveis como pós-consumo. Então, a gente, por exemplo, tem a coleta domiciliar ou industrial, que vai para a consolidação, que, por sua vez, depois vai para o processo de desmanche. Aí, nesse desmanche, eu posso reaproveitar componentes, igual tem muita gente que compra computador, né? Carcaça de computador, compra um monte de carcaça de computador, e aí aproveita algumas peças, ou vai para o processo de reciclagem. Nesse processo de reciclagem, vai para o mercado de matérias-primas secundárias, né? Por exemplo, eu vou levar isso para a própria indústria reutilizar no processo de matéria-prima dela. Ou pode ir também para o mercado secundário de componentes, por exemplo, eu vou vender aí na Pedro II da vida, né? E eu posso, com isso, reintegrar os produtos iniciais, né? Eu, por exemplo, o que acontece? O meu carro, ele está precisando... lá na lanterna dele, tem um conectorzinho, assim. Eu não acho esse conectorzinho para comprar em nenhum lugar. Aí os caras mandaram eu para procurar na Pedro II. Então, nas minhas férias, eu vou procurar lá na Pedro II esse conectorzinho. Oi? Já achou? Não, não fui ainda lá, não. Eu vou ter que ir lá ainda, eu vou ter que ir nas E lá tem tudo, viu, professor? Inclusive o Marco tá no grupo aí, eu até falei com ele que tinha um amigo meu, ele tava precisando, acho que era... Não sei se era um capu que ele tava precisando de par, eu falei com ele, vai na Pedro II, que lá você resolve. Não, lá tem tudo, tem até, se bobear até o chassi do meu carro, eu encontro lá. Lux, pode ir. Lá os negócios. Ele trabalha com um carro, ele só tudo que compra é só na Pedro II. Aí. Pois é, Uma palavra, bicho. o pessoal... Esse pessoal aí que compra... Não tem muita gente que comprou carro de leilão para vender, né? Tem gente que estava ganhando dinheiro com isso. Hã? De leilão. Pois é, então ele ganha dinheiro com isso. Ele vai lá, pega os itens do mercado secundário de componente e reintegra ao produto original. Exatamente. Bom, modelo de logística reversa para o item pós-consumo, né? Descartáveis. É feita coleta domiciliar industrial. Depois ele vai para a consolidação, lembra, né? Faço coleta, depois eu vou ter que embalar esse item, compactar esse item, né? Aí eu transporto.
vai para o processo de reciclagem, depois destina ao mercado de matérias-primas secundárias e reintegra ao produto normal, indo para o mercado. Garrafas PET, latinhas, né? Bom, a gente tem propulsores de negócio na logística reversa, né? Por exemplo, a quantidade de produtos ele vai aumentando, a redução do ciclo de vida dos produtos está cada vez mais presente, então, cada vez mais a gente tem mais produtos, diferentes tipos de produtos, os consumidores consomem cada vez mais, e por outro lado, os produtos duram cada vez menos. Você vai comprar uma geladeira lá, tem um amigo meu que virou para mim e falou assim, comprei uma geladeira de... Quanto é que ele falou? Acho que R$8.000. Comprou uma geladeira de R$8.000. Se bobear, gente, a geladeira lá da mãe dele, lá, que é da década de 90, ela vai durar mais que essa geladeira. Vai continuar durando, não vai estragar, e a geladeira dele vai estragar primeiro que a geladeira da mãe dele. Por causa da redução do ciclo de vida dos produtos. Profusão de novos produtos cada vez mais presentes, né? Aí eu tenho que substituir os produtos antigos, vou trocar, né? A gente tem, por exemplo, troca o carro, porque o carro ficou ultrapassado. Tem uma alta variedade de produtos, favorece a logística reversa, né? Eu vou deixar de utilizar um determinado produto porque eu vou trocar. Eu não quero mais aquela geladeira, eu não quero mais aquele sofá, não quero mais aquela cama, e aí sim vai. Vou reformar minha casa. Legislações ambientais cada vez mais crescentes, a competitividade através de serviços. Então, isso favorece maior quantidade de retorno dos produtos e a exaustão dos meios tradicionais de disposição, né, dos produtos. Por exemplo, cada vez mais na internet a gente tem a presença aí de meios diferentes aí de expor esses produtos. Então, isso aumenta a quantidade de retorno, né? Não dá para ignorar a logística reversa. A complexidade de logística aumenta muito. A cadeia produtiva solicitada acaba impactando, né, a cadeia produtiva e é solicitada a resolver esse problema, e não agir significa riscos de imagem. Então, as empresas elas têm que se adequar a essa situação. Bom, a gente tem a legislação de proteção ao consumidor, né, as compras presenciais, aceitação de retorno por defeito, mau funcionamento com compromisso de 30 dias para a solução. Então, o estabelecimento ele tem que resolver isso para o consumidor. Compras não presenciais tem 7 dias para devolução sob qualquer pretexto. Então, assim, se comprou pela internet, gente, 7 dias para devolver. Tá? Tem. Igual, por exemplo, eu comprei alguns móveis aqui para casa, 7 dias para devolver. Então, assim, não gostei do produto no site, não tá igual ao produto que eu comprei. Então, eu posso devolver e pegar meu dinheiro de volta. E já nas compras presenciais, eles têm 30 dias para resolver o problema. Bom, o retorno de pós-consumo, né, como reaproveitamento, ele implica interesses econômicos, como metais, latas de alumínio, baterias, papéis. E tem também questão de legislação. Então, gente, pilha, bateria, eletroeletrônicos, plásticos, lâmpadas, óleos, são balizados por legislação, tá? Então, isso aqui acaba acontecendo de forma espontânea, né? Porque esses elementos aqui são preciosos e esses elementos aqui, eles acabam sendo induzidos, né? A sociedade, a legislação, ela cobra isso aí. Então, a gente tem as legislações ambientais, né, em relação com a logística reversa. Então, elas responsabilizam as empresas na cadeia produtiva pelo seu retorno. Todos os produtos duráveis e descartáveis são envolvidos. E no Brasil, há um acompanhamento das legislações europeias, tá? Principalmente a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela foi feita muito com influência das legislações, baseadas nas legislações europeias. A gente tem aqui, então, a logística reversa como um gerador diferencial competitivo através da agregação de valor econômico, de serviços, de imagem, né? Ela cria um centro de lucratividade para as empresas, garante a sustentabilidade, reduz riscos de imagem. Então, é super importante aí trabalhar com a logística reversa. O Council of Supply Chain Management Professionals. A gente tem a logística empresarial como a parte do Supply Chain Management, que planeja, implementa e controla o eficiente e efetivo fluxo direto e reverso, a estocagem de bens, serviços e informações relacionados entre o ponto de origem e o ponto de consumo,
no sentido de fazer as necessidades do cliente. A gente já viu esse conceito, né? Através do Conde. E aí a gente tem alguns processos de logística reversa aqui, né? Produto logístico de retorno, ele é heterogêneo, então ele vai variar, então, de acordo com sua natureza, sua qualidade, sua forma, sua embalagem. A relação peso e volume geralmente é baixa. Geralmente os itens, né, ele tem, se a gente for peso e volume, né, menor que 1, quer dizer que o peso ele é inferior ao volume. Então, costuma-se o peso ser muito inferior ao volume e a gente acaba tendo que usar alguns artifícios aí para melhorar o transporte do item, tornar o transporte mais eficiente. Temos a relação preço-peso, né, que pode ser baixa também. A localização dispersa dos produtos, então implica da gente fazer um circuito de roteirização. Lembra da aula de ontem, né? Da aula passada, quer dizer, na semana passada, pensar em rotas, né? Pensar em milk run, pensar em otimizar essas rotas. Temos baixa transportabilidade em geral e a necessidade de adensamento do produto, deixar ele mais denso, visto que o volume, né, acaba que a relação peso-volume é baixa. Bom, principal diferença, então, do pós-venda e pós-consumo, em termos de características do produto, né? No pós-venda, ele é pouco usado ou sem uso. No pós-consumo, o produto é descartado, já foi usado. Os players do pós-venda envolvem os canais diretos, né? No pós-consumo, tanto os diretos como os canais distintos, né? A gente tem aí vários canais diferentes que podem comercializar no pós-consumo, podem retornar, podem operar. Pós-venda, a entrada é comercial, no pós-consumo, principalmente a domicílio. No pós-venda, os custos, eles vão ao fabricante, no pós-consumo vai para vários arcam com eles. No pós-venda, coleta empresarial, usa o mesmo veículo. No pós-consumo, pode ser formal ou informal. No ponto de venda, PDV, né? Nos veículos pode ser distintos. Na pós-venda, a gente tem conflitos, créditos, fluxos e normas. No pós-consumo, a gente tem através de compartilhamentos, conflitos emergem. No pós-venda, o destino do produto retornado vai para o ciclo de negócio ou para redistribuição, para outros mercados secundários. E no pós-consumo, a gente tem voltado para industriais, remanufatura, manufatura, reversa, reciclagem, incineração. Aqui os processos, né? A gente lembra coleta, né? Depois que coleta, eu vou consolidar o item, vou selecionar o destino que o item vai, vou reaproveitar aquele item até a sua redistribuição. As regras gerais dos processos, o produto precisa ser mapeado, a gente tem que garantir de conhecê-los, melhorá-los, preciso ter indicadores de desempenho, não é porque a logística reversa que não tem que ter indicador, por exemplo, de eficiência de frete, né? Saturação de transporte, daí o que se mede não se conhece, precisam ser constantemente verificados, ou seja, os desvios são muito presentes, né, dentro da logística reversa. Então, a gente tem a rede de logística reversa, né, a gente tem elementos relacionados a políticas de retorno, tem que estar atrelado aos objetivos estratégicos, os pontos de origem, né, tem que ser considerados na distribuição direta, a localização do centro de consolidação e de processamento, quantidade, geografia, quanto que as atividades são integradas, qual que vai ser o tipo de coleta, qual que vai ser o modal que eu vou utilizar, qual que é o caminhão que eu vou utilizar, como eu vou operar esse transporte, quais são os mercados que vai ser destinado ao produto, qual que é o sistema de informação que vai falar para mim que aquele produto está disponível lá para eu coletar, ou seja, o sistema de informação. Isso tudo aí eu tenho que considerar na rede de logística reversa. Os indicadores eu posso formar baseados no tempo, né, o tempo de trânsito, o tempo de giro dos produtos, nas quantidades, né, que eu vou transportar, que eu vou retornar, que eu vou destinar, nos custos, custo menor, na produtividade, baseado no uso de ativos, baseados na qualidade dos serviços prestados, em benchmark, na satisfação do cliente, ou seja, eu posso criar indicadores de diversas formas. Aqui a gente tem os processos na logística de pós-venda, né? Os clientes prestam mais atenção ao desempenho da companhia quando algo der errado do que quando tudo funciona bem.
Então, o serviço com falhas produz uma emoção mais intensa e, assim, uma avaliação mais carregada de parte do cliente do que do serviço impecável. Então, tentar fazer fluir de forma contínua, sem erros, tá? Satisfazendo o cliente. Daí, é importante aí a gente evitar essas falhas, né? A ocorrência de falha. Porque uma vez que você tem ocorrência de falhas, você tem que fazer recuperação, né, da falha e, consequentemente, reforçar a imagem, né, para gerar mais fidelização. Primeiro princípio da logística de pós-venda, então, logística reversa, né, existem dois grandes grupos de causas de retorno. Primeiro, retorno por causas identificáveis, né, elas podem ser eliminadas pelo estudo detalhado dos processos internos, manuseio e distribuição de trânsito. Por exemplo, né, foi citado aí a questão da Coca-Cola. Poxa, será que a carga não poderia ser verificada antes para não acontecer esses problemas, né, do cliente ter que devolver, gerar um transtorno danado para o cliente? Lógico que é possível, se fizer um mapeamento, é possível identificar as causas. Bom, a gente tem um retorno de causas aleatórias, que são mais difíceis de ser eliminadas, né? Quando a gente tem uma recorrência muito presente, né, de falhas desse tipo, chega uma carga errada, então as causas podem ser identificadas, mas tem causas aí que são aleatórias, a gente não consegue identificar facilmente. Elas são mais difíceis. Lá no caso da minha empresa, a gente identifica ela pela nota. Tipo, é meio chato, você pega a nota do seu pedido e vai conferindo item por item. E, às vezes o que fica cansativo é porque é muita coisa. Imagina uma loja que vende produto para Coca-Cola para 6 lojas. E da minha loja eu mando para essas 6. O que é foda é isso, porque eu tenho que, tipo assim, ficar corrigindo toda hora. É trabalhoso, né? É muito trabalhoso, essa é a questão. Porque não vai só para unidade, vai para 6 unidades, aí é osso. Mas como a forma, acho que da Coca-Cola, eu não sei se em outros lugares é assim, mas é mais olhando pela nota, produto por produto. Pois é, aí, por exemplo, uma coisa que poderia ajudar é um sistema de informação, né, eficiente, que já efetua essa conferência, né? Aumentando a assertividade. Bom, a gente tem a organização de recursos, né, independentes, como recepção, equipamentos, mão de obra, armazéns, isso tudo deve ser verificado na logística reversa. Mapeamento dos processos, dos procedimentos específicos em todas as fases do retorno. Preciso rastrear o produto retornado, com informação suficiente de onde que ele vem, qual que foi a falha, né? Tem que preocupar com o transporte, preocupação com os indicadores também, assim como na logística de pós-consumo. Existem custos intangíveis, né? Experiência negativa, por exemplo, 85% dos clientes abandonam a marca numa experiência negativa. 5% mais caro que mantê-los é o conquistar o cliente. Então, conquistar um novo cliente é muito mais caro do que manter os atuais. A lucratividade ela cresce com o tempo, né? E recuperar a imagem é muito mais caro do que manter uma imagem. Bom, a gente tem a cadeia de valor aqui, na perspectiva de Porter, né? Finanças, tecnologia de informação, RH e contabilidade. O que acontece nas atividades que há um desenvolvimento de novos produtos, depois há uma logística de entrada, marketing, vendas, vai para as operações, a logística de saída até ao serviço de pós-venda. Tudo como atividade primária. A gente tem aqui o núcleo do produto, pautado em qualidade, características, tecnologia, durabilidade, e o envoltório do produto, né, que é a frequência de entrega, a confiabilidade, a flexibilidade e o apoio nos pós-vendas. São os atributos do produto, aqui no centro, no núcleo, e o envoltório do produto dotado pela frequência de entrega, aspecto logístico, confiabilidade logística, flexibilidade, apoio no pós-vendas, tudo envolve a logística. Então, os valores que o cliente, né, concebe, né, a própria marca, o preço, a tecnologia, que são qualificadores de mercado, e a comoditização dos produtos, né, por assim dizer, né, a gente tem a comoditização dos produtos no serviço, como serviços, ganhadores de mercado. Nesse quesito aí, os produtos cada vez mais eles podem ser disponibilizados com maior velocidade, pode ser transferidos para o cliente, né? Então, assim, o produto ele realmente se torna uma commodity.
E a diferenciação pelos serviços, então, né, é o que gera essa ideia de comoditização, né? O produto em si, ele precisa do serviço atrelado a ele para ganhar realmente o mercado, com vantagem competitiva. Então, a satisfação do cliente através da logística reversa, né, pode ser obtida através de flexibilização do retorno. Por exemplo, o cliente não tem que ir lá nos correios postar. Por que o produto não pode ser recolhido na casa do cliente, igual eu recebi? Várias vezes eu já entreguei o produto lá nos correios, não é um saco, né? Você recebeu um produto errado, você tem que ir lá e postar nos correios. Recaptura econômica de estoques, né? Realocação de estoques, assistência técnica, liberação diária de loja, produtos frescos, feedback, qualidade, recall de produtos, isso tudo aqui são fatores que elevam ou pode denegrir e reduzir a satisfação do cliente, tá? Algumas políticas de retorno, a gente tem documentos entre fabricante e comerciante, né, como critério de aceitação do retorno, condições gerais de transação, Código de Defesa do Consumidor, na internet são 7 dias a contar do recebimento, no varejo físico são 30 dias para defeitos, outros aspectos, benchmarking, fiscais, créditos, etc. A gente tem aqui o retorno de produtos na recepção do produto, né, como recusa, né, o produto retorna totalmente, por exemplo, por problemas comerciais, por atrasos, por qualidade, por problemas fiscais, a nota vem incorreta, né? Posso recusar o produto. Os indicadores podem ser utilizados volumes, frequência, satisfação dos clientes. A coleta no pós-venda, por exemplo, a informação de retorno para a coleta, ela está relacionada à relação de produtos retornados, como quantidades, os motivos, os códigos, os pontos de coleta e quantidades, procedimentos de retorno, a embalagem e reembalagem, os recursos adequados, como mão de obra, equipamento, precisa ferir indicadores como volumes, tempos de atendimento, custos, o próprio histórico das operações. O transporte, ele envolve veículo, né? Tem que pensar no veículo em função do tipo de produto que eu vou transportar. Imagina você transportando aí uma bicicleta aí, vamos pensar aqui, uma bicicleta num caminhão prancha, né? Ou então um computador num caminhão que não é baú, né? Um VUC aí. Então, a gente tem a frequência e roteirização da coleta, tem que me preocupar, uso do veículo de ida, o acondicionamento devido no retorno, como que eu vou, por exemplo, o cliente vai devolver em qual tipo de embalagem, né? É a mesma que foi? Então, tem que preocupar no compartilhamento, na prioridade do retorno, compartilhar a carga, né? Fazer um milk run. Os indicadores envolvidos são custo, produtividade, serviço. Oi? Uma questão aqui sobre essa parte da logística reversa para voltar a embalagem, no caso ela teria o mesmo, ela voltaria, né, e tipo assim, de novo iria para vendas da mesma forma ou não, eu posso mudar isso? Você fala o seguinte, o produto está com defeito e Sim, como é que... porque eu penso da seguinte forma, se ele voltou é porque não deu bem, então de alguma forma eu tenho que voltar ele e fazer com que volte de novo para a loja ou para o lugar que eu esteja trabalhando de uma forma diferente que chame o cliente para ele poder comprar. Entende? Uhum. Mas aí nesse caso assim, na sua opinião, ele só volta para fazer o mesmo propósito ou posso mudar, se for o caso? Se eu entendi sua pergunta, é o seguinte: você tem um produto, por exemplo, que ele teve um problema, né? E a embalagem, para você vender novamente, tinha que ser uma outra embalagem, certo ou não? Exato. Isso. Aí, o que acontece, por exemplo? Imagina que você vai comprar um iPhone, né? Quando você, não sei se você já observou, quando você entrega o produto, você vai lá na loja mesmo devolver aquele produto, eles estão geralmente um produto numa caixa diferente. Sim. Agora, tem umas lojas que aí assim, eu acho que aconteceu comigo só uma vez, sabe? Mas é outro tipo de bem, assim. Eles pegaram um produto novo e colocou na embalagem velha. Isso não é o procedimento ideal.
procedimento é você recolher aquela embalagem, né, que o cliente já abriu e tal, o produto está aberto e produto com defeito, segregar aquele produto e dar um novo para o cliente. Esse que é o correto, com coerente, para poder agregar valor para ele, né? Porque aí a sensação do cliente vai ser plena. Né? Tanto no invólucro que protege o produto, é receber um produto novinho, de novo na caixa, né? E aquele produto. Porque imagina, já que eles fizeram isso, por que então ele não poderia, né, pegar aquele mesmo produto e passar para outro cliente usado, né, com defeito, né, para ver se algum cliente ia aceitar? Claro, ninguém ia aceitar. Qualquer pessoa não ia. Pois é. Então, assim, ele geralmente, e o correto a se fazer mesmo, do meu ponto de vista, ele retorna totalmente para os elos anteriores, ele vai ser reembalado numa embalagem nova, assim que ele for né, remanufaturado. Entendi. Bom, a armazenagem, então, ela tem a função de consolidar, de processar, né, os dados, os componentes, quer dizer, localizado nas áreas internas da empresa, né, tem que ter instalações adequadas aos produtos retornados, os equipamentos são alocados para logística reversa, tem que ser codificados, zonear eles por destinos e mão de obra tem que ser especializada. Na recepção do retorno, a gente tem recepção de documentos como notas fiscais, lembrando que o produto tem que ter nota fiscal, né? Recepção física, né, tem que ser em áreas apropriadas, o pessoal tem que ser treinado com local, com equipamentos, os controles com garantia de qualidade, né, codificação, verificação de anomalias, tem que selecionar o destino, quais são os critérios, as normas, as questões de rastreabilidade, as parcerias, os indicadores, tanto de produtividade, quantidade, remessa, ok? Isso tudo é levado em conta aí no processo. Alguns processos, procedimentos gerais, né? A política de retorno tem que ser definida, o controle de recebimento de retorno, desenvolvendo indicadores, tem que classificar e quantificar o retorno, quais são os critérios técnicos, o código de barras, né? Como que eu vou fazer a leitura do código de barras, os procedimentos para eu consolidar a carga para poder retornar, para selecionar e fazer aquela triagem. Então, a gente tem os processos aí de logística reversa detalhados. Alguns destinos, né, a gente já falou, mercado original, mercado secundário, pode ir para reparos ou conserto, pode ser destinados à doação, pode ser destinado à manufatura reversa, canibalizando um percentual dos produtos. Dos produtos novos, né? Eu posso destinar ele à reciclagem ou mesmo para destruição. Aqui é os processos na logística reversa de pós-consumo. Né? A gente tem o desenvolvimento sustentável, né? Ele pauta no eixo econômico, na preservação do lucro, na questão ambiental, na preservação do meio ambiente, pautado também para manter justiça social. E aí a gente tem aí o mercado, então, voltado para matérias-primas que viram produtos, que vão para o mercado, que vão ser reaproveitados e vão voltar para a matéria-prima, que viram produtos para o mercado reaproveitado, ou seja, gerando um ciclo entre sociedade, empresas e governos, né, envolvendo educação, hábitos, propaganda, né, no caso do governo, as penalidades, as sanções impostas pelo não cumprimento da legislação, e no caso das empresas, a responsabilidade empresarial, cidadania, né, a questão da competitividade, os benefícios de imagem, a diferenciação, a inovação em si. Então, o produto logístico de retorno ele é heterogêneo. A gente até já... Acho que eu já passei isso aqui, deixa eu ver. Relacionamento da cadeia tem interesses conflitantes. Então, já passei. Aquilo ali já tinha passado. Bom, vocês querem seguir, gente, ou vocês querem fazer intervalo? Tá acabando aqui já. Seguir, por favor. Professor, para mim pode ir direto também. Tá. Então, vamos aqui, já está acabando aqui. O objetivo estratégico, no caso, é identificar e desenvolver as habilidades que constituem um diferencial competitivo, né, nas organizações. Aqui a gente tem um cliente consumidor,
Porque, né, o que querem os clientes? Né? O cliente, por exemplo, o final, que é o consumidor, ele quer performance, atendimento, preço, que as empresas têm responsabilidade empresarial. O cliente intermediário, que são os varejistas, né? Eles querem um serviço de valor visível, né? Querem operar de uma forma colaborativa, com custos adequados. A gente tem aqui as estratégias empresariais voltadas para competir, para colaborar, para inovar, né? Então, obtendo vantagens em custos, vantagens que geram valor perceptível para o cliente, promover a diferenciação em serviço, com flexibilidade, com velocidade na resposta, ou responsividade, a confiabilidade, promover relacionamentos duradouros, como retenção de clientes, né, consumidores, preservação, reforço de imagem, cooperação, né, com responsabilidade social, ambiental, algumas estratégias que a gente possui na logística reversa, né? Por exemplo, os objetivos têm que ser direcionados, eles têm que direcionar a organização. Nós temos que formar uma rede de logística reversa, já pensando de forma estratégica nas suas capacidades, quais serão as alianças estratégicas, como serão os processos, como o sistema de informação vai fluir nessa cadeia para obter essas informações, quanto que eu tenho de estoque em cada elo da cadeia reversa, a concepção dos recursos humanos, quem são as pessoas, quais são as competências que precisam ter, a criação de um sistema de indicadores de controle também, para poder controlar a performance daquela cadeia, quais são as fontes ou origem dos produtos retornados, a especificação da logística dos produtos, quais quantidades serão retornadas, quais são os critérios que eu vou utilizar para fazer a triagem, quais informações vão fluir, a rede reversa, os modais de transporte que eu vou utilizar, qual é o tipo de coleta, armazenagem de informação, revalorização, redistribuição, como que eu vou fazer as métricas de vender novamente, né? Como que eu agrego valor, determinada condição do produto, vou saber qual é o preço que ele possui, ou não, até isso, né? Você vai comprar uma carcaça de computador, quanto que ela custa, né? Carcaça de celular. Bom, constitui-se, ou no caso logística reversa, o supply chain reversa, constitui de dimensionamento de quantidade, localização, capacidade das instalações, ponto de origem, centro de consolidação, fábricas para revalorizar aquele produto, rede de distribuição para o novo mercado. E aí a gente tem aí os elementos, né, estratégias de logística reversa, contando com os benefícios econômicos, como de competitividade, como legais para cumprir a legislação, como ecológicos, que são as razões relacionadas ao meio ambiente, como imagem corporativa, né? O reforço, a proteção à imagem. E aqui a gente tem, então, o fluxo reverso através dos produtos, tanto de pós-venda e pós-consumo, reintroduzindo aqueles produtos ao ciclo produtivo de negócios, né? E aí equivalem esses objetivos estratégicos, gerando objetivos, né, retornos tanto econômicos, legais, de serviços ecológicos, como de imagem. A logística reversa, então, ela apresenta custos-benefícios, né? Ela pode dotar a organização de uma nova tecnologia e auxiliar em mercados diferentes de destino, né? Aqui é uma evolução do tempo, a gente observa aqui, por exemplo, em 1980 a gente tinha aterros sanitários nos Estados Unidos, 1993 é uma força mais voltada para embalagens na Alemanha, 1996 os automóveis europeus, né? Isso aí é a legislação, tá, gente? Onde que a legislação começa a incidir mais precisamente. Em 2000, pneus no Brasil, em 2001, eletrodoméstico na Europa, em 2006, eletrônicos e informática na Europa, até aqui em 2010 no Brasil, ser voltados aí para produtos de diversas naturezas aí. Com base na Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá, gente? A estratégia de implantação da logística reversa, então, pauta-se na percepção empresarial do potencial que a logística reversa possui para criar um diferencial competitivo, para reduzir custos, para reforçar aquela imagem, para separar as operações do retorno, para mensurar os custos envolvidos na atividade, impactando nos resultados, mensurar as economias, revalorizações que podem ser definidas, e assim a gente
cria, né, e desenvolve as estratégias logísticas reversas. A estratégia organizacional, ela envolve a necessidade da alta direção, a adequação às políticas, as estratégias funcionais entre os departamentos, marketing, engenharia, produção, gestão ambiental, todos devem trabalhar para que a logística reversa realmente funcione a contento. Projeto para a logística reversa das embalagens deve ser desenhado, deve-se pensar no análise do ciclo de vida, dos processos industriais para remanufatura, reutilização, etc. As estratégias de logística reversa envolvem níveis de integração entre coletas, consolidação, mercados distintos, informações, parcerias, terceirização. Olha a complexidade que é a logística reversa, gente, em todas essas partes, né? Pensar isso tudo, não é simplesmente pensar quais são os meus clientes, meus distribuidores, meus varejistas e fazer o item fluir, o produto fluir. Ao contrário, tem que pensar nas parcerias, nas terceirizações, no grau de integração que eu vou ter, tá? Quais são os transportes que eu vou utilizar, como que eu vou saber que o sistema de informações que eu vou usar, como eu vou saber que o produto está disponível ou não, né? Então, a gente tem a cadeia direta, que vai para o pós-venda ou pós-consumo, né? E aí a logística reversa, ela vai justamente melhorar o lucro por área de loja no varejo, vai redistribuir os produtos de forma otimizada, vai garantir o destino correto dos retornos, vai recapturar o valor dos ativos, vai ganhar a fidelização dos clientes, né? Obtendo feedback. Do pós-consumo, a gente vai ter a recapturagem de valores dos ativos, economizar o uso de novos componentes, né? Economizar no uso de materiais de reciclagem, demonstrar responsabilidade ambiental, obedecer à lei no caso que ela é aplicada, e realizar economias fiscais. Isso tudo aí são benefícios da logística reversa. Estratégias, então, de competitividade no pós-venda, a gente tem a flexibilização do retorno, realocação de estoques, captura de valor otimizado do produto, serviço de pós-venda, feedback de qualidade, antecipação à legislação, e nos ganhos de competitividade, por exemplo, quando eu flexibilizo o retorno, eu tenho fidelização de clientes, né? Na realocação dos estoques, eu tenho custos de serviço ao cliente, como ganho de disponibilidade, né? Recaptura de valor otimizado, tem redução de custos. No serviço de pós-venda, né, a gente tem serviços, custos, imagens relacionadas, acaba tendo um custo mais baixo. Feedback de qualidade, acaba envolvendo a imagem da marca. E a antecipação à legislação é o custo de imagem corporativa, né? Eu posso melhorar a imagem corporativa. Algumas estratégias, né? Eu posso coletar produtos antes pós-venda e quando pós-consumo, eu posso desmontar os produtos de alto valor agregado, ao invés de vender eles na sua plenitude, transportar e consolidar os produtos retornados para conseguir eficiência em frete, posso otimizar a recaptura de valor dos produtos ou dos materiais retornados, posso ter sistemas de informações de rastreamento dos produtos, penso também na armazenagem, na consolidação, na reembalagem, na seleção e destino, nos consertos e reparos em produtos retornados. Então, isso tudo aqui eu vou envolver toda a minha operação para poder conseguir algumas vantagens, né? E no pós-consumo, por exemplo, o reaproveitamento de componentes pode oferecer redução de custos, economias na confecção do produto, na própria imagem corporativa. O reaproveitamento de materiais constituintes reduz custos também, economias na confecção do produto, impactando a imagem corporativa de forma positiva. A adequação fiscal acaba reduzindo custos e a responsabilidade empresarial gera benefícios de imagem corporativa. A liberação de área de loja reduz custos na logística de reversa, né, especificamente no varejo. A flexibilidade do retorno de mercadorias também melhora a imagem corporativa, aquela sensação que a empresa é eficiente, né? A manutenção de produtos frescos em suas lojas gera um custo gera um benefício de custo e imagem corporativa também. E a recaptura de valor dos estoques remanescentes, ou seja, produz redução de custo. Aquela coisa, produto vencido, né? Se eu deixar produto vencido lá no supermercado,
gera danos à imagem da empresa, né? O produto já está vencido e está lá na gôndola. Então, se o cliente não visse, ele ia consumir aquele produto, né? Por isso que algumas lojas, por exemplo, Araújo faz várias promoções, né, de produtos aí que estão perto da validade. Gente, pergunta. Muita coisa, né, na aula de hoje, né? Ô, Hugo, Muita tranquilo. informação, professor. Tudo ótimo. Tranquilo. Eu acho que também é muita coisa que a gente já está habituado, é coisa que já está muito inserida no nosso dia a dia. Pelo menos para mim, as informações que você passou aí, eu já tenho muita familiaridade com elas, entendeu? Mas sempre é bom estar ouvindo e reforçando. Não, ótimo, excelente. Os termos técnicos também, que às vezes a gente conhece a prática, mas não conhece os termos, né? A teoria, né? Esse foi um review aí que teve alguns elementos adicionais aí que vocês não tinham, né, não tinham tratado com vocês. Mas aí, igual eu falei com vocês, a semana que vem, dia 17, a gente vai fazer o exercício preparativo para a prova. E dia 24, vocês fazem a disciplina interativa, as provas das interativas vão acontecer nessa semana. E na outra já é a prova final, né? Nessa semana tem aula não, professor? Na semana de 24 são provas interativas. Interativas, sim. Aí tem aula não, né? Não. Ou tem, normal. Olha, eu vou estar aqui disponível se vocês tiverem alguma dúvida. Mas como vocês têm prova, né? Aí eu vou antecipar o exercício preparativo para a prova de 17, porque vocês têm prova. Vocês vão ter prova no dia 24? Ou não? Professor, nós temos uma matéria de gestão de pessoas. A prova lá está falando que ela está disponível dia 3 de maio. E eu não sei nem que dia que essa prova vai ser liberada, não. Só que o Giovanni, você viu que o Giovanni te respondeu lá, Débora? Vi, ele falou que é do dia 24 ao dia 27. Ele falou que o sistema nosso está incorreto, está mostrando incorreto, mas as provas são dia 24. Então eu creio que a gente tem a prova dessa matéria mesmo dia 24. Se o Hugo puder até confirmar para a gente, seria uma ótima. Tá, eu dou uma olhadinha, mas no calendário vocês têm dia 24. Então, por via das dúvidas, a gente segue esse cronograma, tá? Dia 17 a gente faz esses preparativos para a prova e dia 24 vocês estão livres para fazer prova ou não e tal. Beleza? Podemos fechar assim? Fechado, professor. Por mim, tranquilo. Fala de novo, que eu não ouvi, não, professor. Saí rapidinho aqui. Ah, tá. Eu estava falando o seguinte, vamos trabalhar nesse cronograma. No dia 24, por exemplo, vocês têm disciplina interativa de qualquer forma. Aí, dia 17, a gente faz exercício preparativo para a prova. Dia 24, vocês estão livres para fazer a prova, né? Disciplina interativa. Ou, se vocês quiserem esclarecer alguma dúvida comigo também, eu vou estar aqui, vai estar tranquilo. E dia 31, a prova final. Aí a gente trabalha com folga. Bacana. Tá bom. Então, pessoal, muito obrigado aí. Boa noite para vocês aí. Bom descanso. Obrigado cara. Obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Um abraço para todo mundo aí. Valeu, Débora. Falou, Pedro. Valeu, pessoal. Um abraço com Deus. Valeu. Obrigado. Um abraço. Deus. Até mais. Tchau, tchau.